Muito bem, meninos. É o seguinte, nós terminamos aí a nossa última ronda ali pela Revista Espírita, que a gente estava trabalhando ali com as comunicações mediúnicas, né? Que a gente chamou de diálogo com os espíritos. E agora, meio sem saber para onde a gente ia, eu até peguei a Revista Espírita e comecei a dar uma olhada lá em 58 de novo, as primeiras edições, né? Varrer ali os artigos, né? E assim, a minha ideia era buscar aleatoriamente alguns textos, mas o que acontece? Os primeiros 3 anos da revista, eles são muito de fazer uma estrutura da doutrina, né? Então, Kardec vai trazer muita coisa sobre manifestação física, sobre a explicação dos fenômenos mesmo, então ele vai falar dos fenômenos mediúnicos, ele vai explicar cada um dos fenômenos. Então, eu falei, poxa, isso aqui vai acabar, se a gente não se cuidar, vai acabar ficando muito repetitivo, porque são coisas que a gente já está muito acostumados a trabalhar, né? E aí eu me lembrei, né, de quando eu conhecia a Revista Espírita, como eu conheci a Revista Espírita. A primeira vez que eu ouvi falar da Revista Espírita foi no Luz e Amor, quando os dois malucos, né, um deles chama-se Antônio Carlos Essado e o outro chama-se Adolfinho Mendonça, estudavam os dois sozinhos lá. Eles ficaram um tempão estudando a Revista Espírita, só os dois, lá no Luz e Amor, se reuniam lá não sei que dia da semana, e eles pegaram a revista e fizeram todo um trabalho sobre magnetismo e espiritismo. Então, eles foram buscar todas as matérias referentes a magnetismo. Quando eu cheguei lá, porque o Adolfinho nos convidou para fazer um trabalho sobre mediunidade de cura, que foi a primeira coisa que a gente estudou aqui na época da pandemia, a gente fez um trabalho de mediunidade de cura, nos mesmos moldes que eles tinham feito antes. O Adolfo falou, olha, nós temos material para um livro aqui, porque nós separamos, selecionamos as matérias todas, os artigos todos, falando de magnetismo e espiritismo, alguma conexão do magnetismo dentro da doutrina espírita, né? E aí, quando nós começamos a estudar a mediunidade de cura, eles tinham acabado esse material. Pouco para frente, falei para o Adolfo, estrutura um livro aqui, vamos tentar editar esse livro. E aí ele estruturou esse livro, né? Fez a introdução, separou, modulou direitinho. A gente tentou, na época, fazer a edição, mas aí depois veio a pandemia, não conseguimos, mas ele está guardado com a gente aqui para o momento apropriado a gente publicar. Aí, agora nós estamos no Allan Kardec, criando um trabalho novo lá, de terapias integrativas, um centro de terapias integrativas, trabalho grande que a gente vai começar lá agora, e um desses trabalhos que a gente vai implementar, o primeiro trabalho que a gente vai implementar, a gente vai chamar provavelmente de SOS Depressão, é um trabalho baseado na atuação do Giacomello. Ele tem todo um trabalho de magnetismo voltado, especializado para a depressão, para tratamento de depressão especificamente, depressão moderada e grave, onde ele aplica as técnicas de magnetismo nos padrões de Mesmer lá e tal, né? Podendo ou não entender que seja um magnetismo espiritual, misto e tudo mais, mas a técnica é a mesma técnica usada anteriormente pelos magnetizadores de Mesmer. Então, nós conhecemos essa técnica também antes da pandemia, a gente ficou encantado com ela, tinha vários lugares que estavam fazendo já. Nós convidamos Giacomello para abril de 2020 fazer um seminário no Allan Kardec, compramos passagem, reservamos hotel, muito bem. Só que em março vem a pandemia e, pum, explodiu o nosso projeto, né? E aí, agora a gente está retomando, né? O Jacó não consegue vir mais, mas nós conseguimos aí, estudamos o livro dele e a cura da depressão pelo magnetismo, entre outros, e começamos a prospectar aí alguns lugares que ainda estão funcionando esse trabalho, e descobrimos lá o Centro CEA, lá em Bauru. Eles estão com esse trabalho já há 12 anos, com resultados extremamente interessantes. Nós até vamos fazer uma visita para eles semana que vem, quinta e sexta, e vamos implementar isso no Allan Kardec. Então, quando eu retomei ali para saber o que falava, isso aqui saltou na minha frente, esse livro, eu falei, tem aquele livro que eles fizeram, aquela coletânea que eles fizeram, né? Então, eu acho que é muito interessante, né? E aí eu vou legislar um pouco em causa própria, porque esse é um tema que agora me interessa muito, né? Porque, assim, o que acontece? Muitas vezes, falando sobre esse projeto com alguns espíritas, os caras falam, não, mas olha, porque o magnetismo é diferente, não é uma coisa incorporada na doutrina, e aí eu falei, não, vamos estudar isso melhor dentro da doutrina,
para que a gente possa até ter esse embasamento para mostrar para as pessoas. Não, o que você está me falando está lá no artigo tal, na revista espírita do ano tal, do mês tal, né? Kardec que disse, né? Não somos nós que estamos inventando nada. Então, aí me ocorreu de estudar esse livro, né? Que traz essas matérias interessantes aqui. Então, a gente vai tratar de agora para frente, por alguns meses aí, de magnetismo e espiritismo, tá certo? Então, acho que vai ser um tema bem interessante, bem rico, né? E acho que esclarecedor para todo mundo. Não por acaso a gente tem visto aí muitas vezes nos últimos artigos que a gente falou, Kardec mencionando lá os transes sonambúlicos, né? E aí ele faz questão de dizer lá um sonambulismo espontâneo, lembra que ele tratou disso várias vezes ali em 67, em 66, 67, 68 principalmente, ele colocou essa modalidade da mediunidade sonambúlica espontânea, né? E por que ele separou a sonambúlica espontânea? Porque ele tem do outro lado a sonambúlica magnética, que é o sonambulismo ocasionado pelo magnetismo. Então, por isso que ele faz até essa separação. Então, a gente vai encontrar coisas bem interessantes aqui, que foi usado muito no início, principalmente. Eles faziam muito esse transe mediúnico, esse sonambulismo mediúnico, a partir da magnetização do médium. Então, a gente vai ver vários casos aí, 61, tem casos assim e tudo mais. Então, eu acho que vai ser bem interessante, espero que vocês gostem do tema aí, que a gente faça essa viagem juntos, tá certo? Então, vamos começar essa nossa viagem aí pela revista. Nós vamos começar pela introdução do livro, que foi escrita pelo Adolfo e pelo Antônio Carlos aí, tá certo? E aí vamos começar daí. Quem vai fazer a leitura? Você faz, Soraya? Faço sim. Tá. Vamos lá. Introdução. Na segunda metade do século XVIII, em Viena, na Áustria, o médico austríaco Franz Anton Mesmer, fazendo analogia com o magnetismo mineral e a física, defendeu a tese segundo a qual o ser humano era capaz de irradiar um fluido semelhante a um ímã e que podia curar os enfermos. Ele chamou esse fluido de magnetismo animal. O magnetismo animal, também conhecido como mesmerismo, não foi capaz de se firmar na ciência oficial, sendo considerado uma pseudociência. Mesmo assim, o mesmerismo obteve adeptos em toda a Europa, se tornando um verdadeiro fenômeno do final do século XVIII, e que continuou no século XIX, e ficou conhecido como mesmermania. 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 Peraí. Embora desacreditado pela academia, o mesmerismo serviu de embrião para o desenvolvimento do hipnotismo e do espiritismo. Ao estudar o magnetismo, James Brand tornou-se discípulo de Mesmer e, anos mais tarde, cunhou o hipnotismo, celebrando Mesmer como o pai da hipnose contemporânea. Allan Kardec, o codificador do espiritismo, estudou o magnetismo por mais de 30 anos. No início da codificação espírita, ele chegou a afirmar que o magnetismo e o espiritismo eram duas ciências que se completavam e se explicavam uma pela outra. Posteriormente, o codificador do espiritismo reviu seus conceitos, considerando os avanços da ciência, e chegou a afirmar que o termo magnetismo não é determinativo, que a ação magnética é o mesmo que emissão fluídica. Kardec, 99. Então, só para a gente começar aqui nessa introdução, né, a pontuar algumas coisas. Então, foi o austríaco Mesmer, né, Franz Anton Mesmer, que atuou, né, ele defendeu essa tese, né, que o ser humano podia emitir esse fluido igual um ímã, né, se chamou mesmerismo. Hoje, depois ele caiu no esquecimento, virou uma pseudociência. Interessante a gente ressaltar que hoje essa questão chama-se de magnetismo, de fluidoterapia, de imposição de mãos, enfim, de qualquer outra nome que nós queiramos dar, ele está voltando à baila da ciência hoje, está se aproximando, né? Aliás, a ciência está se aproximando dessas técnicas hoje. Então, nós temos aí um trabalho feito aqui na faculdade de Uberaba, se não me falha a memória, é Uberaba mesmo,
eu não vou me lembrar o nome da médica, a médica que fez um estudo científico, fez um trabalho, publicou um livro falando sobre os efeitos dessa imposição de mãos. Então, ela fez todo um trabalho científico, com duplo cego, com todo o rigor ali, dentro da experiência, para poder fazer, também defender essa tese, né, dessa aplicação de fluidos, né, ou dessa imposição de mãos e dos resultados obtidos. Interessante que ela fez isso com recém-nascidos, né, então, ao fazer com recém-nascidos, você minimiza bastante a questão do placebo, né, que placebo é aquela situação onde a pessoa melhora pelo simples fato de saber que está sendo atendido ou que está tomando alguma coisa, mas não tem ali aquele remédio, nenhum tipo de componente que vá influenciar naquela patologia, naquele problema que a pessoa tem. Né? Fazendo isso com recém-nascido, ele não pode ser influenciável ali, a não ser pelo fato em si. É interessante que ela vai fazer a experiência com a imposição de mãos com alguém que tem a intenção de cura, vai fazer uma experiência com uma pessoa que simplesmente vai lá, coloca a mão, mas que não tem nenhuma intenção, não sabe nem o que está fazendo ali, mas ela só coloca a mão. Ela vai ter um outro modelo, onde ela coloca, como se fosse uma mão mecânica, ela coloca um dispositivo ali, lâmpadas, que vão fazer a mesma temperatura da mão humana, né, e ela coloca outros que não tem, e aí depois ela faz toda uma catalogação desses processos, e aí ela vai mostrar que aqueles que foram tratados pela fluidoterapia, com a intenção, ou seja, a pessoa sabendo o que ela está fazendo, tendo a técnica, aí qualquer técnica que seja, são várias técnicas, essa pessoa obteve-se resultados muito interessantes. Então, as crianças que estavam internadas na UTI, elas saíram 7 dias, mais ou menos, em média, mais rápido do que as que não receberam o tratamento. Então, ela tem toda uma descrição dessa pesquisa, né, que é uma coisa inicial, não dá para a gente falar que isso aí, então a ciência aceitou, a academia aceitou, não, é um pesquisador fazendo um trabalho, mas existem vários outros fazendo trabalho nessa mesma linha. Quando a gente fala aí de várias técnicas, você tem as técnicas de Mesmer mesmo, o mesmerismo ali, né, você tem depois a própria doutrina espírita, onde nós temos a fluidoterapia, que a gente já acredita numa situação onde você tem uma composição do fluido espiritual com o fluido animal, né, fazendo aí uma fluidoterapia mista, só o animal, que é quando só o indivíduo está doando o fluido dele, e só o espiritual, que é quando o espírito está doando, né? E nós temos depois Reiki, nós temos depois Jorrei, e tem uma outra série de técnicas. Muito interessante isso aqui, quando a gente fala que está se aproximando um processo acadêmico, um processo científico destas questões, nós observarmos que a imposição de mãos está com esse nome, hoje faz parte do rol de terapias integrativas disponíveis no SUS. Então, é possível você hoje fazer um trabalho com imposição de mãos, com qualquer uma dessas técnicas, fazer um projeto e o SUS vai pagar para você executar isso. Né? Então, é um avanço gigantesco que a gente teve, né, nessa linha nos últimos anos. Isso nos motivou muito a fazer o nosso trabalho no Allan Kardec, porque, além de nós conhecermos como espíritas a eficácia desse tratamento, nós temos o trabalho do Jacó, que é muito bem catalogado e muito bem experimentado já, nós ainda temos esse aval do SUS, né, porque nós precisamos, enquanto uma entidade de saúde, nós precisamos ter esse aval para que a gente não seja aí acusados de místicos e de, vocês são esotéricos, né? Não, nós estamos fazendo um trabalho que hoje é aceito, né, pelo Sistema Único de Saúde, então, quer dizer, estamos amparados por isso aí. Mas é muito interessante voltar nesse tema lá, porque a gente vai ligando essas pontas com o presente aqui, né? Dentro ainda dessa introdução, o Adolfo vai escrever aqui a respeito de que o magnetismo foi um embrião do hipnotismo, né, e do espiritismo, então foi de fato, né, não é à toa que Kardec estudou 30 anos com Mesmer, então ele faz esse trabalho todo com Mesmer, ele experimenta tudo para depois dar o próximo salto, então a gente sabe muito bem que não tem nada por acaso, né, ele tem toda essa preparação inicial, que não foi pequena, são 30 anos experimentando um processo, né, experimentando tanto aquele processo da ação do magnetismo para efeito de curas e outros fenômenos, como também o contato com o sonambulismo, né, que trazia ali situações de alteração de consciência, né, que até então eles imaginavam que era sempre a comunicação do próprio subconsciente, vamos dizer assim, não é essa a palavra que eles usavam, do indivíduo magnetizado, para poder trazer informações que muitas vezes ele desconhecia, né, e depois Kardec vai conseguir avançar esse processo ali dentro da doutrina espírita, né?
O hipnotismo hoje ele já é aceito há muito tempo, né, em algumas áreas acredito eu, da psiquiatria, né, da psiquiatria não, da psicologia. Então tem algumas linhas que atuam com o hipnotismo, e aí esse James Brain aqui cunhou o hipnotismo celebrando o Mesmer como o pai da hipnose. Então foi ele que começou com isso aí, com esse processo, né? E é interessante que Kardec, no início ali da Revista Espírita, ele vai falar, a gente vai ver o primeiro artigo mencionado aqui, que as duas ciências, o magnetismo e o espiritismo, eles se completam e eles se explicam uma pela outra. Então, Kardec coloca isso. Então, quando alguém diz para nós que não, o magnetismo não tem nada a ver com o espiritismo, não, tem tudo a ver, quem disse isso foi Kardec, não fomos nós que dissemos, o Kardec está dizendo aqui, né? Depois Kardec vai fazer, não uma correção de nada, mas ele vai ampliar os seus conceitos, quando ele começa a entender essa outra força espiritual que atua no magnetismo, né? Então ele meio que fala, olha, é um pouco difícil você imaginar em que momento que está acontecendo só o animal, né? Até porque a fluidoterapia, o magnetismo animal ali, ele não deixa de ser, isso a gente vai ver em artigos bem lá para o final, a gente só está fazendo uma introdução aqui até para demonstrar um pouco dos objetivos nossos nesse estudo, não deixa de ser, quando você vai fazer uma aplicação, uma fluidoterapia, você tem que ter a intenção, um magnetismo, né? Vamos pensar no magnetismo animal puro, que os magnetizadores, os magnetistas antigos diziam, aqui não tem nada de espírito, não tem influência de nada, sou eu mesmo emitindo. Ainda assim, alguns artigos lá no final da Revista Espírita deixam a sugestão seguinte, para você tem a sua irradiação, como ele coloca ali, igual um ímã, não tem? Então, nós temos o nosso magnetismo, a nossa zona aqui, onde estão aqui os nossos fluidos, e a gente pode endereçar isso para alguém em favor dele, para executar um processo de cura. Esse processo de endereçamento se dá a partir do quê? A partir da nossa vontade e a partir do nosso pensamento. Então, é uma interferência espiritual, ainda que seja só do espírito do magnetista que está fazendo, né? Então, Kardec vai advogar isso lá. Ele não vai criar polêmicas ali com ninguém, né? Mas ele vai colocar isso, olha, sempre há uma intenção, sempre há o espírito envolvido, e a gente sabe muito bem que quando você está com uma intenção, né, benevolente, de cura, uma intenção de auxílio a alguém, não é pelo fato de você não acreditar em espíritos, ou não acreditar em Deus, ou não acreditar em nada, que você não vai ser assistido por essas entidades que estão ali, né, tanto protegendo a você que está fazendo aquele trabalho, como também aquele que está recebendo. Então, essa é a colocação que Kardec vai fazer no final ali, né, deixando claro que sempre há algum tipo de influência externa também, tá certo? Vamos lá, Vera. Pode falar. Esse tempo, assistindo na Rede Vida, uma porção de gente com a mão estava curando os povos, sabe? Até uma mulher mostrou um monte de carta que ela recebia dos outros pedindo para ela orar, porque estava curando o que ela estava sentindo com as orações. Ela mostrou um monte de carta que os outros mandavam para ela. É a poder da fé, né, mesmo, né? Que manda pela, né, a fé, faz com as mãos, com fé ela vale, não vale? Opa, se vale. E além disso, né, dona Honória, a questão da imposição das mãos e da cura por esse magnetismo, seja ele animal, misto ou espiritual, isso já acontece desde do Egito. Lá no Egito eles já tinham esse tipo de tratamento. Então não foi nem Mesmer que descobriu isso, né? Assim como Kardec, ele foi codificando esse processo, né? Ele foi observando o que acontecia ali e foi fazendo os experimentos e catalogando esses experimentos, né? Então isso aí sempre existiu. Jesus é o maior magnetizador que nós já pudemos ver em ação, né? Não vimos, mas temos os relatos ali, né? Curava só, uma pessoa encostava nele, mas aquilo era um dínamo emissor de um magnetismo e de uma potência violentíssima, né? Depois nós temos em Atos dos Apóstolos, eles comentando inúmeras curas pela imposição de mãos também. Enfim, isso é mais velho do que andar para frente, né? Não foi Mesmer que inventou nada, assim como a doutrina espírita não inventou nada. Vera, você ia falar, velho? Vou falar. Então, outro dia eu atendi um espírito e ele me disse que mesmo nas reuniões em que a gente irradia pelo celular, tablet e computador, eles veem as luzinhas sendo emitido para os pacientes. Olha que coisa maravilhosa. Uhum. E aí não tem distância, né? Não tem distância, não tem...
É claro que quando você está trabalhando num processo, né, do magnetismo, você está num processo mais próximo, físico, né, onde você tem, inclusive, as distâncias ali, onde se experimentou, se colocou que é o mais eficaz, ali você vai ter um componente a mais, que é esse magnetismo animal. Né? Quando você está à distância, nessa distância, você vai ter que emitir isso, então você não vai ter aquela proximidade, né? Aquela coisa toda, mas o potencial de cura está ali, né? E vai ser somado com os fluidos espirituais e vão ser endereçados para aquela pessoa, esteja ela onde estiver, né? Muito bem. Alguém quer comentar mais alguma coisa sobre essa introdução? Não sigamos. Esse livro é uma coletânea de artigos sobre magnetismo, extraídos da Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, 1858 a 1869, de Allan Kardec, um periódico publicado mensalmente, iniciado por Kardec em janeiro de 1858, tendo ele como seu responsável até o ano do seu desencarne, 1869. Nessa revista, Kardec expressava suas ideias e teorias, bem como as ideias e teorias de seus contraditores, colocando-as sob análise e debate. Apesar de atualmente a ideia de magnetismo animal estar superada pelas leis da física, optamos manter o vocábulo magnetismo nessa obra, conforme publicado pelo codificador da doutrina espírita no século XIX. O livro não esgota a quantidade de artigos sobre essa temática contidos na Revista Espírita de Allan Kardec. Esse opúsculo é um convite à leitura da Revista Espírita, uma obra magistral da codificação espírita. Alguns artigos são do próprio Kardec e outros têm seus comentários e observações. Da mesma forma, indicamos a leitura do capítulo 14 do livro A Gênese, dos fluidos, Kardec, Allan, A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo, publicado originalmente em 1868, tradução de Guilan Ribeiro, Brasília, FEB 2013, e os artigos Introdução ao Estudo da Fotografia e da Telegrafia do Pensamento, e Fotografia e Telegrafia do Pensamento, da primeira parte do livro Obras Póstumas, Causa e Natureza da Clarividência Sonambúlica, Kardec, Allan, Obras Póstumas, tradução de João Teixeira de Paula, São Paulo, Leike, 1987. Aqui vamos estudar as relações entre o magnetismo animal e o espiritismo, e alguns termos correlacionados como sonambulismo, mediunidade curadora, fluidos e obsessão. Esperamos contribuir com o debate sobre a emissão de fluidos animais e espirituais feita por homens, espíritos ou manipulação fluídica mista de encarnados e de desencarnados. O livro é dividido em 4 partes. Na primeira parte, há uma dissertação sobre o conceito mesmeriano de magnetismo, sua relação com o conceito espírita de fluidos, a rivalidade entre os adeptos do magnetismo, conhecidos como magnetistas, que eram divididos em espiritualistas e fluidistas, sendo que os fluidistas negavam o magnetismo espiritual, ou seja, eles não aceitavam a ideia de intervenção dos espíritos na ação magnética. O debate sobre os motivos pelos quais o magnetismo não era aceito pela ciência oficial e a conversão de uma materialista através da chamada fé raciocinada. Na segunda parte, Kardec faz uma análise do uso do termo hipnotismo ao invés de magnetismo. O magnetismo sendo aceito pela medicina e pela igreja, o conceito de magnetismo, seus efeitos e perigos, diferenças entre sonambulismo e magnetismo e um estudo sobre fluidos. Na terceira parte, o mestre Lyonès apresenta um estudo sobre o conceito de mediunidade curadora e sua relação com a manipulação de fluidos. E na quarta e última parte, Kardec submete à avaliação do leitor um estudo sobre
alucinação, inspiração, fluidos e sonambulismo, relacionados com o magnetismo. O livro mantém o caráter kardeciano de tribuna livre, ou seja, os artigos relacionados com o magnetismo que Allan Kardec publicou na Revue tiveram o intento de passar pelo crivo geral, bem como se fosse contrapor com teorias e sistemas de pensamento vigentes no século XIX. Que o leitor possa contrapor os textos aqui apresentados com teorias e sistemas do século XXI. Como diria o codificador, discutiremos, mas não disputaremos. Muito bem. Então, aí fechamos a introdução, né, desse livro. Ele vem trazer para nós aqui, então, quais serão os objetos de estudo aqui, são vários, né? Então, vejam que tem temas muito interessantes aqui, uma vez que nós vamos correr a Revista Espírita aí, pegando esses artigos desde 58 até 69, né? Então, ele começa ali já mostrando que havia treta entre os magnetistas ali, né? Já formaram dois grupos, esses dois grupos já começaram a rivalizar entre si, a gente vai começar por aí, né? E depois ele vai trazendo esses outros temas todos aqui e mostrando, né, por que era aceito ou não aceito, por que a medicina negava, por que a igreja negava. Então, Kardec vai dando aí ao longo da revista inteira, né, a sua contribuição aí nesse debate entre o magnetismo e o espiritismo ali, ok? Vamos, então, começar no primeiro capítulo. Então, vai ser o primeiro artigo que nós vamos ver aqui da Revista Espírita. Até então, foi a introdução feita pelo Adolfo e pelo Antônio Carlos. Então, vamos para o primeiro artigo. Primeira parte, magnetismo animal e espiritismo. O magnetismo e o espiritismo. Quando apareceram os primeiros fenômenos espíritas, algumas pessoas pensaram que essa descoberta, se podemos aplicar-lhe esse nome, ia desfechar um golpe fatal no magnetismo e que com ele ocorreria o mesmo que aconteceu com as demais invenções. A mais aperfeiçoada faz esquecer a precedente. Tal erro não tardou em dissipar-se e prontamente se reconheceu o parentesco dessas duas ciências, ambas com efeito, baseadas sobre a existência e a manifestação da alma, longe de se combaterem, podem e devem prestar-se um mútuo apoio, completam-se e se explicam uma pela outra. Seus respectivos adeptos, entretanto, diferem sobre alguns pontos. Certos magnetistas não admitem ainda a existência ou pelo menos a manifestação dos espíritos. Acreditam poder tudo explicar tão só pela ação do fluido magnético, opinião que nos limitamos a constatar, reservando-nos a discuti-la mais tarde. Nós mesmos a partilhávamos no início, mas, como tantos outros, tivemos que nos render à evidência dos fatos. Os adeptos do espiritismo, ao contrário, são todos partidários do magnetismo, admitem a sua ação e nos fenômenos sonambúlicos reconhecem uma manifestação da alma. Essa oposição, aliás, se enfraquece a cada dia, e é fácil prever que não está longe o tempo em que toda distinção terá cessado. Essa divergência de opinião nada tem que deva surpreender. Nos primórdios de uma ciência ainda tão nova, é muito natural que cada um, encarando a coisa do seu ponto de vista, haja formado uma ideia diferente. As ciências mais positivas tiveram sempre, e têm ainda, suas seitas, sustentando com ardor teorias contrárias. Os sábios ergueram escolas contra escolas, bandeira contra bandeira, e muito frequentemente, para sua dignidade, sua polêmica, tomada irritante e agressiva pelo amor próprio ferido, saiu dos limites de uma sábia discussão. Esperemos que os partidários do magnetismo e do espiritismo, mais bem inspirados, não deem ao mundo o escândalo de discussões tão pouco edificantes e sempre fatais à propagação da verdade, seja qual for o lado em que ela esteja. Podemos ter nossa opinião, sustentá-la, discuti-la, mas o meio de nos esclarecermos não é nos estraçalhando, procedimento sempre pouco digno de homens sérios e que se torna inóbil se o interesse pessoal está em jogo.
Bem, então, olha só que interessante o início desse artigo de Kardec aqui, né? Que ele vai falar do magnetismo animal e espiritual aqui. Aliás, esse é o tema do primeiro capítulo do livro, né? Da primeira parte do livro. O artigo lá chama Magnetismo e Espiritismo. Kardec vai fazer uma comparação entre as duas ciências ali e fazer os seus apontamentos. Ele começa falando ali, né, que quando surgiu o espiritismo, o pessoal fala, agora acaba o magnetismo, vai destruir o outro. Agora, isso aqui, como outras ciências, acontece que a ciência está formatada e chega uma outra que se mostra mais coerente, mais ampla, ela dissolve aquela, né? Foi o que aconteceu no início ali do século, quando chega a doutrina espírita ali, no meio do século XIX, né? Chega a doutrina espírita, bom, agora acabou o magnetismo. E Kardec coloca aqui que esse erro logo se dissipou, né? E se reconheceu um parentesco entre as duas ciências. Então, as duas ciências são parentes, elas não são uma vem substituir a outra ali. Então, ele vai falar, as duas elas são baseadas na existência e na manifestação da alma, de alguma maneira. Né? Então, longe de se combater, elas podem prestar um serviço de mútuo apoio, um mútuo apoio. É onde ele vai falar aqui que elas se explicam umas pelas outras. Então, elas vão compor ali dois caminhos, mas que eles se encontram em alguns momentos ali. Vai falar que alguns adeptos diferem, né, em certos pontos. Então, alguns não admitem a existência do espírito e nem a sua manifestação, ou uma ou outra, né, dos espíritos, e acham que somente os fluidos, a emissão do fluido animal pelo magnetista já é suficiente para explicar tudo. Então, Kardec pontua aqui que ele mesmo, no começo, aceitava isso, ele achava que era assim também. É bacana isso, né? Kardec sempre teve esse cuidado de colocar esses pontos de mudança dele. Lembra quando a gente estudou lá atrás a questão da possessão? Né, que é interessante que Kardec coloca claramente, né, que não há possessão, não havia possessão. E depois, com o caso da senhorita Julie, ele observa e ele fala, estávamos errados quando dissemos que não havia possessão. Estamos diante de um caso de possessão. E aí ele vai começar a ver vários casos de possessão. Aqui é a mesma coisa. Lembram também no caso da reencarnação, que Kardec tinha no começo uma teoria totalmente diferente para a reencarnação, e que quando os espíritos começam a mostrar para ele, né, e ele começa a ligar ali, a partir do raciocínio, com os conhecimentos novos que vinham e com as situações do mundo real que ele estava convivendo, ele começa a verificar que não tinha jeito. A teoria que ele tinha aceitado, ela estava errada. Né, e a teoria dos espíritos que estavam sendo trazidas aí é a que estava correta. Ele mudou. Aqui é a mesma coisa. Então, no começo, ele tinha essa ideia de que o magnetismo puramente, a emissão do fluido animal, ela já explicava todos os fenômenos. Depois ele mudou e ele viu, né, que, de fato, ele se rendeu, né, ele vai falar que ele se rendeu à evidência dos fatos aqui. E tudo bem que é normal que hajam essas modificações, essas divergências de opinião, né, mas aí Kardec, muito conciliador, ele já vai falar ali que é natural de uma ciência nova que haja esse tipo de situação, mas que isso aconteceu em todas as ciências, né? Ele fala ali que sábios criaram escolas, e escolas contra escolas, e aí é interessante, porque se a gente for a 61, né, perdão, a 63, na Revista Espírita, quando ele vai falar do período de luta, um pouco depois do Auto de Fé de Barcelona, o que vai acontecer? Ele vai falar que o grande perigo para a doutrina espírita não estava nos ataques externos. Ele fala mais de uma vez isso na Revista Espírita. O grande perigo está nos ataques internos. Está justamente nessas dissidências, nessas escolas criadas, e isso vale para tudo. Né? É muito mais fácil quando a gente tem uma união, você se proteger dos ataques externos, do que quando você começa a implodir as bases ali, através dessas dissidências, e, em grande medida, foi isso que aconteceu também na doutrina espírita depois do desencarne de Kardec. Então, as coisas foram ruindo de dentro para fora, né? E graças a Deus que o Brasil conseguiu segurar essa chama acesa aqui e agora, né, compartilhar ali para retomar o seu caminho, retomar o seu rumo ali. Ele começa nessa introdução aqui, nesse primeiro artigo, trazendo essas informações. Ok? Vamos continuando, se alguém quiser falar, só levantar a mão aí ou abrir o microfone. Vamos lá. O magnetismo preparou o caminho do espiritismo, e o mais rápido progresso dessa última doutrina se deve, incontestavelmente, à vulgarização das ideias sobre a primeira. Dos fenômenos magnéticos, do sonambulismo e do êxtase às manifestações espíritas, não há mais que um passo. Tal é sua conexão
que, por assim dizer, torna-se impossível falar de um sem falar do outro. Se tivéssemos que ficar fora da ciência magnética, nosso quadro seria incompleto e poderíamos ser comparados a um professor de física que se abstivesse de falar da luz. Todavia, como entre nós o magnetismo já possui órgãos especiais justamente acreditados, seria supérfluo insistirmos sobre o assunto que é tratado com tanta superioridade de talento e de experiência. A ele, pois, não nos referimos senão acessoriamente, mas de maneira suficiente para mostrar as relações íntimas entre essas duas ciências que, a bem da verdade, não passam de uma. Devíamos aos nossos leitores essa profissão de fé, que terminamos prestando uma justa homenagem aos homens de convicção que, afrontando o ridículo, os sarcasmos e os dissabores, devotaram-se à defesa de uma causa toda humanitária. Qualquer que seja a opinião dos contemporâneos sobre seu proveito pessoal, opinião que, de uma forma ou de outra, é sempre o reflexo de paixões vivazes, a posteridade far-lhe-ás justiça. Ela colocará os nomes do barão do Poté, diretor do Jornal do Magnetismo, do Sr. Millet, diretor da Union Magnétique, ao lado de seus ilustres predecessores, o Marquês, gente, me perdoa com o meu francês aqui, o Marquês de Puységur e o sábio Deleuze. Graças aos seus perseverantes esforços, o magnetismo popularizado fincou o pé na ciência oficial, onde dele já se fala aos cochichos. Esse vocábulo já passou à língua comum, já não afugenta mais, e quando alguém se diz magnetizador, não lhe riem mais no rosto. Muito bem, então aqui ele termina esse primeiro artigo, né? Então vejam que interessante, ele vai falar aqui, ele vai fazer uma ligação dizendo que é tão profunda essa conexão entre as duas ciências, né? Que a doutrina espírita, ela, na verdade, ela partiu do ponto onde o magnetismo chegou, né? Então é interessante que o magnetismo fez todo um trabalho e a doutrina espírita, ela partindo de onde ele chegou, ela conseguiu esse rápido avanço. Ele vai falar que esse rápido avanço da doutrina espírita se deve a todo esse trabalho que foi feito, né, de quase meio século aí, do magnetismo mesmeriano, né, dentro do contexto ali daquela região que ele estava ali. Então, ali ele vai citar os fenômenos magnéticos ali, o sonambulismo, o êxtase, falando que o sonambulismo, o êxtase sonambúlico ali e as comunicações mediúnicas, elas estão um passo um do outro. Então, fica muito mais fácil você conectar e explicar o que está acontecendo ali. E até experimentar. E a gente vai ver, não sei se está aqui nessa coletânea, mas senão a gente pode até resgatar um ou outro artigo da revista que está tratando do ponto de vista prático aí das questões, que muitas vezes Kardec utilizava do expediente de magnetizar o médium para deixá-lo em êxtase sonambúlico, né, magnético, para poder ele fazer a comunicação. Nós tratamos aqui, no sábado passado, no fenômeno de transporte, na Revista Espírita de maio de 61, Kardec falando sobre o fenômeno de transporte, ele vai falar que ele participou de uma reunião 2 vezes, onde teve o fenômeno de transporte, que ele pôde participar. Ele vai dizer que, até então, ele tinha ouvido falar muitos relatos de pessoas que haviam controlado o fenômeno, pessoas de confiança, mas que ele não tinha presenciado até aquele momento, e que aí ele teve a oportunidade de presenciar esses dois. E tanto na carta que ele coloca, que veio de Orleans, ele vai falar a respeito do sono magnético, né, do sonambulismo magnético, onde o espírita que tinha uma mulher que era médium, muito potente, mas ela não sabia como desenvolver, ele orientou, faça uma magnetização nela para que ela entre no estado sonambúlico. E ela, em estado sonambúlico, ela conseguia ter a clarividência dela muito mais nítida, começou a desenvolver a sua mediunidade a partir daí, né, e realizar os fenômenos de transporte que ele descreve no artigo. E depois, quando o Kardec vai falar dele mesmo, do processo dele, onde ele participou, ele deixa claro que a menina médium era uma menina de 16 anos, que fazia os efeitos de transporte
os efeitos, os fenômenos físicos de transporte. Ela transportava primeiramente bombons, flores, essas coisas todas. O magnetizador dela, o Kardec, no controle daquela manifestação, né, que ele fazia um controle científico ali, ele foi participar, o magnetizador estava em outra sala. Então, participou o magnetizador, ele magnetizava a médium entrava nesse sono, nesse sonambulismo magnético, e aí produzia-se os fenômenos. Então, ela via um primo, que era quem mais participava com ela ali. Kardec depois vai evocar tanto esse primo quanto a mãe da primeira médium citada aqui, para poder conversar com os dois sobre o fenômeno de transporte. Mas o mais interessante para nós nesse estudo aqui é a gente observar que nos dois casos o magnetismo estava intrinsecamente envolvido ali. Depois Kardec vai se distanciando dessa prática ao longo do processo da Revista Espírita, porque ele começa a perceber que tudo bem, o magnetismo facilitava esse processo, mas ele não era preponderante, não havia a necessidade de se fazer esse sonambulismo mediúnico. Isso foi interessante, esse distanciamento de Kardec, foi até proposital, porque senão vamos imaginar como é que seriam as nossas reuniões mediúnicas de hoje, né? Qual é o volume que poderia se imprimir a elas? Elas já são, pela necessidade de comunicação dos espíritos, talvez até insuficientes, material insuficiente, número insuficiente de médiuns, né? As dificuldades do processo mediúnico que a gente está aí vem conversando sobre isso há bastante tempo também, né? E já pensou se tivesse o componente de ter que ter um magnetizador para poder magnetizar o médium, para levar ele para um sonambulismo mediúnico e aí desenvolver o processo da mediunidade? Seria muito mais difícil, e é óbvio que a espiritualidade foi colocando que isso tudo bem, isso aqui é importante, foi importante demais naquele momento, o magnetismo era uma coisa que já tinha avançado nessa linha, né? Então, ok, Kardec começa nessa situação, depois ele percebe que não precisa disso. Quando que ele coloca o Livro dos Médiuns, ele não faz nenhuma menção a qualquer necessidade que seja de se magnetizar o médium para que ele possa fazer esse desprendimento em sonambulismo ali, certo? Mas ele deixa claro aqui a respeito desse avanço da doutrina espírita a partir dessas experiências ali. E aí ele vai falar lá que ele devia essa profissão de fé aos adeptos da doutrina espírita, né? E ele coloca aqui, né, que os adeptos não fizessem ali, não se dessem a disputas, né, que vão ali sem proveito nenhum entre as duas ciências. Então, ele vai afirmar que, através dessa profissão de fé no magnetismo, e essa colocação de que são ciências irmãs, que se completam e que se explicam, né, para que os adeptos de uma não atacassem os adeptos da outra. Ele vai falar aqui, então, das pessoas que participaram muito, né, são esses nomes que ele descreve aqui, né, Barão do Poté, o senhor Millet e Puigsegur, essa turma toda aqui, que são importantes no magnetismo. Ele fala que eles terão seu nome reconhecido quando a ciência reconhecer, né, mas assim como a própria doutrina espírita não resistiu na Europa ao desmanche depois de Kardec e à ascensão do materialismo, o magnetismo foi até antes, né? Então, ele foi taxado lá como pseudociência e ele foi encoberto pelo materialismo e pela ciência materialista. A partir do momento em que, numa situação muito positivista, ali não se encontrava nenhuma forma de poder comprovar em laboratório que aquilo acontecia, não temos instrumentos agora que se criam, começam a se criar algum tipo de instrumento ou de modelo de análise, né, de pesquisa científica que vai poder, pelo menos empiricamente, a partir do resultado ali, mostrar que existe alguma coisa que acontece. Ele foi enterrado ali como uma pseudociência. Vamos ver daqui para frente quanto tempo vai levar para isso realmente voltar à baila e ser considerado como algo a ser discutido mais amplamente na academia, né? Então, esse foi o primeiro artigo aqui. Se alguém tiver alguma colocação, fica à vontade. Segundo, os banquetes magnéticos. Vamos lá. Variedades. Os banquetes magnéticos. No dia 26 de maio, aniversário natalício de Mestre, realizam-se 2 banquetes anuais que reúnem a elite dos magnetizadores de Paris e os adeptos estrangeiros que a eles querem se juntar. Sempre nos perguntamos por que essa solenidade comemorativa é celebrada por 2 banquetes rivais, onde cada lado bebe à saúde do outro
e onde se ergue, sem resultado, um brinde à união. Quando se está lá, parece que estão bem perto de se entenderem, porque então uma cisão entre homens que se dedicam ao bem da humanidade e ao culto da verdade não lhes apresentará a verdade sob a mesma luz? Terão duas maneiras de compreender o bem da humanidade? Estarão divididos sobre os princípios de sua ciência? Absolutamente. Têm todos as mesmas... Ai, preciso ver. Ai, peraí, acho que não tô... Crenças, as mesmas crenças, tem todos. Tem todos, absolutamente. Tem todos as mesmas crenças, o mesmo mestre, que é Mesmer. Se esse mestre, cuja memória invoco, atende ao apelo que lhe fazem, como acreditamos, deve lamentar ao ver a desunião entre seus discípulos. Felizmente, essa falta de união não provocará guerras como as que, em nome do Cristo, têm ensanguentado o mundo, para a eterna vergonha dos que se dizem cristãos. Mas essa guerra, por mais inofensiva que seja, embora se limite a golpes de penas e a beber cada um do seu lado, nem por isso deixa de ser menos lamentável. Gostaríamos de ver os homens de bem unidos no mesmo sentido de confraternização. Com isso, ganharia a ciência magnética em progresso e em consideração. Desde que os dois campos não estão divididos por divergências doutrinárias, a quem aproveita, pois, o seu antagonismo, só podemos ver-lhe a causa nas suscetibilidades inerentes à imperfeição de nossa natureza, de que os homens, até mesmo os superiores, não estão isentos. Em todos os tempos, o gênio da discórdia tem agitado o seu facho sobre a humanidade. Isto é, do ponto de vista espírita, os espíritos inferiores, invejosos da felicidade dos homens, entre eles encontram um acesso muito fácil. Felizes aqueles que têm bastante força moral para repelir suas sugestões. Tudo bem, então Kardec começa aqui nesse segundo artigo nosso aqui, falando desses banquetes magnéticos. Eram a reunião que se fazia lá na comemoração do nascimento de Mesmer, né? E já tinham dois grupos, né? Então os grupos se reuniam ali. Depois ele vai explicar para nós quem são esses dois grupos e por que eles eram separados e antagonistas ali. E é interessante, é divertido, porque ele fala que eles brindavam a união, né? Então, eles estavam lá e vamos fazer um brinde para os nossos amigos do outro grupo, nós somos irmãos e crença, blá, blá, blá. E aí Kardec fala, mas já que eles brindam lá, por que eles não se unem, né? Já que eles brindam, toda vez que você via uma reunião e via outra, eles estavam brindando um pelos outros e falando da união, por que não se uniam, então, né? Então, é interessante. Aí vem de acordo com aquilo que a gente falou, né? Da dificuldade de você compor ideias, e essa dificuldade começa a criar essa cisão, e começa a enfraquecer internamente, e depois vai gerar até a uma situação de desmoronamento inteiro de uma doutrina ali. Tanto que ele coloca lá, quem aproveita, então, o antagonismo, né? Ele não responde, mas quem aproveita desse antagonismo são os opositores externos, né? Porque à medida que você racha, você começa a ter esse antagonismo interno, você se enfraquece e os opositores externos sempre atacam nesse momento, né? Isso aí está lá na Arte da Guerra, do Sun Tzu, coisa escrita 5.000 anos atrás, que é dividir para conquistar. Então, essa era uma das técnicas, né? Colocar, infiltrar espiões, pessoas que vão causar discórdia ali no local, e a partir dessa discórdia se enfraquece o todo e o meio externo vem e domina. Então, Kardec já era muito inteligente, ele começava a colocar isso daqui, né? E, volto a dizer, aconteceu exatamente isso com a doutrina espírita e acontece até hoje. A gente vê discussões de ideias, discussões de correntes aí que enfraquecem a própria doutrina. Dá essa sensação, porque, porém, esses caras se entendem, como é que eles vão querer que a gente se entenda, né? Sobre o que eles estão propondo. Bem, vamos lá. Fizeram-nos a honra de nos convidar a uma dessas reuniões. Como ocorreriam simultaneamente, como não somos ainda senão um espírito muito materialmente encarnado, nem possuímos o dom da ubiquidade, só nos foi possível satisfazer a um desses graciosos convites, o que era presidido pelo doutor Dupont. Devemos dizer que os partidários do espiritismo ali não constituíam maioria. Todavia, constatamos com prazer que, à parte alguns
piparotes dados aos espíritos nas espirituosas canções que foram executadas pelo Sr. Jules Louvi e nas não menos divertidas cantadas pelo Sr. Fortier, que exigiram a honra do bis, da parte de ninguém foi a doutrina espírita objeto dessas críticas tão inconvenientes, de que são prodígios certos adversários, a despeito da educação de que se vangloriam. Longe disso, num discurso notável e por isso mesmo aplaudido, o Dr. Duplan proclamou em alta voz o respeito que se deve ter pelas crenças sinceras, ainda mesmo que não as compartilhemos. Sem se ver pronunciar pró ou contra o espiritismo, fez observar sabiamente que os fenômenos do magnetismo, ao nos revelarem uma força até então desconhecida, devem tornar-se ainda mais circunspectos em relação aos que se podem ainda revelar e que, pelo menos, seria imprudência negar os que não compreendemos ou não pudemos constatar, sobretudo quando se apoiam na autoridade de homens honrados, cujas luzes e cuja lealdade não poderiam ser postas em dúvida. São palavras sensatas, que agradecemos ao Sr. Duplan, contrastam singularmente com as de certos adeptos do magnetismo, que, de certa forma desrespeitosa, cobrem de ridículo uma doutrina que confessam não conhecer, esquecendo eles mesmos que outrora foram alvo dos sarcasmos, que também foram enviados aos hospitais de alienados e perseguidos pelos céticos como inimigos do bom senso e da religião. Hoje, que o magnetismo se reabilitou pela própria força das coisas, que dele não mais se ri, que se pode, sem temor, confessar-se magnetizador, é pouco digno, pouco caridoso para eles usarem de represálias contra uma ciência irmã da sua, que não lhes poderia prestar senão um salutar apoio. Não atacamos os homens, dizem. Somente rimos daquilo que nos parece ridículo, aguardando que a luz se faça para nós. Em nossa opinião, a ciência magnética, que professamos há 35 anos, deveria ser inseparável da seriedade. Parece-nos que a sua verve satírica não falta combustível neste mundo, não tomando como alvo as coisas sérias. Esquecem-se, pois, de que contra eles foi usada a mesma linguagem, que também acusavam os incrédulos de julgarem levianamente e que diziam, como nós agora, por nossa vez, paciência, rirá melhor quem ri por último. Muito bem. O Kardec faz esse primeiro artigo aqui, né? Na primeira parte ali ele vai fazer essa colocação da cisão entre esses dois grupos, né? E aí os dois grupos convidaram ele para a reunião, ele brinca aqui, né, falando que ele ainda é muito materializado para poder participar das duas ao mesmo tempo, ele não tem o dom da ambiguidade, né? É interessante. Depois ele fala ali que não teve ataques, tinha poucos espíritas, mas não teve os ataques comuns ao espiritismo, que eram já vistos também. Então, aqui ele deixa claro que, além do magnetismo se dividir lá entre dois grupos, eles costumavam atacar também a doutrina espírita. Então, Kardec coloca aqui que, a não ser as piadinhas que eles fizeram lá, os piparotes dados aos espíritos, né, nas espirituosas canções, então, eles brincaram ali com as canções, até isso aí é bem salutar, até Kardec coloca isso como bem salutar, tinha senso de humor ali, né? Ele falou que a doutrina espírita não foi objeto de nenhuma crítica inconveniente ali, muito pelo contrário, que aí o senhor Duplanty, ele fez um discurso promovendo, então, o respeito entre essas ciências. Ele estava falando até o respeito entre as ideias dentro das duas correntes dentro do magnetismo, sendo que uma atribuía só o fenômeno do magnetismo anímico mesmo, animal ali, a outra a existência de uma força espiritual que atuava ali. E aí ele vai falar que o que acontece? O próprio magnetismo trouxe à baila uma força desconhecida, tão desconhecida que não tinha instrumento para medir, né? Eles estavam numa situação melhor naquele momento do que a doutrina espírita, que era nascente, mas eles não tinham ali ainda, né, uma aceitação plena também para poder estar em algum pedestal.
Então, ele fala, olha, como o magnetismo trouxe para nós a evidência de uma força ainda desconhecida, nós não podemos agora criticar, ter a imprudência de negar, né, aquilo que nós não compreendemos. Ele estava falando da doutrina espírita, né, que dava um passo à frente, trazia uma situação da sobrevivência da alma, da individualidade do espírito, da comunicabilidade desse espírito e da interferência dela no próprio magnetismo, seja através das clarividências, das comunicações, das receitas dadas pelo médium sonambúlico, ou seja, até pela potencialização do fluido magnético, né, que até então acreditava-se que era só o fluido animal, nos processos de cura. Então, ele vai fazer nesse discurso dele aqui essa chamada, né, para que essas pessoas tivessem aí o cuidado, não tivessem essa imprudência de negar ali. E ele lembra ainda, no discurso dele, que, aliás, já é Kardec falando, né, que, assim como a doutrina espírita era perseguida e tida como coisa de loucos naquela época, o magnetismo também, no início, aqueles que se dedicavam a isso foram encaminhados para os hospícios, para os hospitais de alienados lá, e foram perseguidos também, tanto pela comunidade científica como pelos religiosos, e que depois eles foram aceitos, né, paulatinamente eles foram aceitos tanto pela religião, tanto pela igreja, né, que era dominante religiosa naquele momento, a Igreja Católica, como pelos meios científicos e autoridades que permitiram que eles fizessem isso. Então, Kardec vai trazer essa situação aqui, deixando claro que essas troças que se faziam com o espiritismo, né, quem ri por último vai rir melhor. Então, Kardec usa esse artigo também espirituoso aqui para poder trazer essa situação daquele momento. Então, a gente vê aqui um raio-x de como é que estavam, né, essas duas ciências naquele momento, o que é essa ciência que é o magnetismo, como Kardec enxergava isso e como o mundo estava enxergando, né? Então, essa nossa primeira introdução aqui a esse tema, ela vem para dar esses alicerces aí, para a gente entender onde a gente está pisando, né, que caminho a gente vai percorrer, e depois a gente já vai ver, na semana que vem, a Kardec já começa a entrar ali em temas um pouco mais práticos dessa questão. Então, ele vai falar lá do emprego oficial, o outro artigo que a gente vai estudar é o emprego oficial do magnetismo animal, depois o quarto artigo é o magnetismo reconhecido no Poder Judiciário. Então, ele vai trazendo aqui já agora situações práticas, né, que ocorreram ali para que a gente possa ter o entendimento de como isso estava posicionado ali. Depois ele tem nas causas da incredulidade, ele vai trazer os principais pontos colocados pelos opositores ali contra o magnetismo, e como Kardec sempre fazia, vai trazer os argumentos ali para nos mostrar que esses pontos são fracos ou são falhos. Tá certo? Então, aí, já fechando o trabalho de hoje, semana que vem, então, a gente cai já para o mundo prático. Tudo bem? Tudo bem. Então, tá joia. Se não temos nenhum comentário, semana que vem estamos de volta para... Agora não dá para comentar muito, né, Mari? Histórico, assim. Mais histórico, mais introdutório, né? E a gente entende um pouco, eu entendo pouco, mas é muito bom a gente ver como principiou, né? O magnetismo, o espiritismo, é muito legal. Parabéns pela escolha, Amado. Foi ótimo. Amei. Valeu, vamos ver. Vai ser bem interessante. Tá bom? Obrigado, gente. Até semana que vem. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.